seu Renato, que é o fundador da Stanner, ele está aqui. E eu contei um pouquinho da história dele, né? Naquele bate-papo que a gente teve sobre a Stanner aqui, sobre o governo Aérea. O Fran contou um pouco da história, a gente falou aquele negócio. O cara começou fazendo um curso por correspondência de... Cara, isso é que eu chamo de empreendedorismo, né? O cara que começa a fazer um curso por correspondência de como consertar rádio. É isso mesmo, senhor Renato? É isso. Eu acho isso genial, essa história, cara. Eu realmente acho isso genial. Porque aonde chegou e de onde começou um negócio assim, né? Você fala, cara, que incrível. Tem que ter caixa, né? Pra aguentar a pauleira. E aí, o senhor Renato, ontem, assistindo aqui a apresentação da Jovem Guarda, o pessoal da Jovem Guarda tocou a... Qual foi a música? Vai pro inferno, essa? E que tudo mais vai pro inferno. Aí ele chegou para mim e falou assim, essa música aí é a razão de tudo ter começado. Eu falei, então você vai contar essa história rapidinho aqui pra gente, né? Então, é uma história que ele contou para mim há muito tempo atrás, mas ontem ele me lembrou disso. E eu quero dizer da generosidade dessa família toda, que é uma empresa familiar, de estar apoiando esse campo de forma tão completa, tão intensa, tão profissional, tão bacana. E ontem eu conversei com eles, falei, a gente está querendo fechar já o ano que vem, mas eu não consigo fazer o camp se não tiver o áudio, se não tiver o som. E eles já nos deram um ok. Então, obrigado, senhor Renato. Bom dia a todos. Devo chamá-los de amigos, porque gostaria de chamá-los de colegas. Porém, não sou músico, embora possa decepcioná-los. Música é uma vocação. Isso, infelizmente, eu não trouxe comigo. Mas, por outro lado, acho que tenho vivido da música o tempo todo, com a música, e principalmente da música, e para a música. Nelson já fez as apresentações, mas vamos lá. Me pediu para falar um pouquinho da Stanner. Todo nome, toda empresa tem sempre um vínculo com alguém, óbvio. Stanner, já pararam para pensar o que significa, por onde veio, de onde saiu esse nome? Bom, explico rápido. Meu nome é Renato e as letras ao contrário, ou seja, lendo de trás para frente, trocando uma única letra, tirando o O do final e colocando o S do Silva ou do Severino, que é a minha parte também, nós temos o Stanner. Foi a primeira criatividade aí. Agora, é muito difícil para vocês, ou para mim, falar uma história, contar uma história de hoje, mais de 60 anos, em alguns minutos. Mas, vamos tentar. Não se referiu à música Quero que Tudo Vá pro Inferno. Realmente, foi um marco da minha vida. Desde pequeno, ou desde não tão pequeno, mas desde jovem, comecei a descobrir que eu tinha uma certa vocação, sim, mas para a área de eletrônica, para a área de elétrica, principalmente. E me interessando por isso o tempo todo. Com 15 anos eu fui me profissionalizando e praticamente com 17 anos eu era profissional de eletrônica, trabalhava com telecomunicações. Mas sempre olhando para a música. Com 15 anos comprei um violão, está lá em casa até hoje, nunca aprendi a tocar. Realmente acho que não tem vocação, senão já deu tempo de aprender, né? Porque isso faz só 65 anos. Sempre tive um pouco procurando me aproximar do lado musical. Meus amigos tocavam alguma coisa, começamos um conjunto, que eu digo, porque cheguei a construir uma guitarra em 1963,
muito tempo lá atrás. Essa história foi se desenrolando. Participei de um outro conjunto que se formou durante esse período. E quando o Roberto Carlos estava lançando a música Quero Que Tudo Vá Pro Inferno, fizeram um show lá na minha cidade, Presidente Prudente, ainda numa quadra de basquete pequenininha. Eu, o nosso conjuntinho, o conjuntinho dos meus amigos, estava já fazendo o aquecimento, a apresentação inicial. Naquela época, os aparelhos eram muito insignificantes ainda. Era um aparelho de guitarra, um aparelho de contrabaixo, bateria não se microfonava nada e alguma coisa para fazer voz. Muito bem, Roberto Carlos apareceu com um True Reverb da Giannini já, o aparelho dele, mas o nosso conjunto tinha nosso próprio equipamento. O amplificador de guitarra era um amplificador feito em casa também, mas muito bom, por sinal. Estava sendo usado até aquele momento. Quando o Roberto entrou, começou a tocar, chegou nessa música, o aparelho dele começou a falhar. Começou a tocar, ele parou, ele olhou para trás, deu um chute no aparelho, continuou funcionando, parou de novo. Eu já me preparei, o aparelho nosso estava do lado. Naquela época era tudo a válvula, tinha que esperar esquentar. Eu liguei o aparelho, talvez seja o ato mais significativo da minha carreira. Liguei o nosso aparelho e fiquei na escuta. Na próxima parada, a hora que o aparelho dele parou, eu tirei o plug do aparelho dele e pus no meu. Ele continuou tocando, olhou para trás, todo satisfeito. Foi até o fim do show. O nosso pessoal não perdeu a oportunidade. Terminou o show, Roberto, isso não presta mesmo, dá para nós. Ele acabou cedendo, largou lá o aparelho, deu de presente pro conjuntinho que estava precisando, começando, né? Ganhar um aparelho do Roberto Carlos naquela época não foi um grande feito. Muito bem, isso ficou marcado na história do conjunto, deu publicidade, deu jornal, deu tudo isso. E foi marcante para o conjunto e para mim também. E a partir daí o meu envolvimento com o conjunto foi cada vez maior. Participei desse conjunto, trabalhei com eles 3 ou 4 anos, me deu uma experiência de estrada bastante grande, porque acho que eu aprendi a fazer de tudo num conjunto musical, menos tocar. De motorista, carregador, hoje se chama de road, né? Mas foi uma grande experiência que foi assomando ao meu conhecimento de eletrônica, eu fui ligando as coisas. Porque com a participação nesse conjunto, passei a construir aparelhos para uso próprio, para resolver os problemas do próprio conjunto. E esse uso próprio foi crescendo, os amigos vendo, e eu também quero isso, quero aquilo. Aí veio a ideia da criação da câmara de eco. É um negócio importantíssimo. Também fez muita diferença. Naquela época não existia efeitos. Eu fiquei sabendo, não sei nem por onde, que alguém teve essa ideia de botar uma segunda cabeça num gravador para fazer no rolo, né? Fazer o eco a partir do rolo de fita. Era uma ideia. Eu agrupei essa ideia num único aparelho e criei um módulo próprio para fazer a câmara de eco. Nasceu aí o nosso primeiro produto com a marca Standard. E daí para frente a história, quem tem mais de 60 conhece, né? Foi desenvolvendo, atravessando aí as crises que o país nos oferece durante os anos, uma após outra. Mas creio que foi muito interessante, porque conseguimos, acima de tudo, sobreviver. E continuamos entregando a vocês, músicos, principalmente, porque nunca deixamos esse foco.
não só o equipamento musical, não só a amplificação, como também temos atividade comercial, desenvolvemos, fomos aos poucos entrando na área de instrumentos. Em seguida, antes da abertura da importação, eu já estava visitando as feiras internacionais e vendo o que estava acontecendo lá fora. Peguei o bonde na partida, né? No começo de tudo. Hoje temos aí a Renaer, o grupo Renaer, que é uma sequência do grupo Stanley, que se tornou um grupo e abrange outras marcas, que é a distribuidora de instrumentos musicais de grande importância no país hoje, que é a Sonotec, que é uma empresa que foi a primeira empresa que eu criei após deixar o conjunto, isso em 1970, no final de 70. 71 começamos a Sonotec. Na sequência vieram outras empresas, mas todas focadas no mesmo assunto. Ou é música ou é som. Então, para todos vocês que são músicos e moram em diferentes regiões do país ou até de países, nós estamos presentes no Brasil inteiro, com aproximadamente 2.000, um pouco mais de 2.000, 2.000 pontos de revenda, ou seja, comerciantes, lojas independentes que se abastecem via Renaer, via Sonotec, via Musimax, via Regente Music, via Stanner, via Audio América, que fornece algumas outras marcas. E uma grande maioria delas são marcas próprias, mas também representamos uma de bastante importância, que é a Takamine. Violões Takamine, japoneses, acho que todos conhecem. Nós o representamos exclusivamente no Brasil há 34 anos. Fizemos a marca no Brasil praticamente e somos um dos maiores clientes do mundo da Takamine Japão. E tudo isso partiu lá daquela primeira caixa de som, primeira caixinha. Da sua condição de empresário. Talvez. A vocação tem que ser aplicada no lugar certo, né? É interessante porque eu não sou técnico de eletrônica de grande profundidade, porque eu aprendi a consertar rádio, consertar televisão, consertar aparelhos de telecomunicação, mas também as coisas evoluíram de uma velocidade tão alta que eu, saindo da bancada, deixei de acompanhar isso. Lógico, não sou engenheiro, não consegui me formar engenheiro, porque tinha que trabalhar, e vim de uma família bastante humilde. Os recursos eram todos meus mesmos, não tinha ninguém para me suprir. Embora sem essa formação, não dá nem para explicar como é que a gente consegue fazer essas coisas. Aí sim, você tem razão, a vocação, acho que fala mais alto. É como um músico, né? Às vezes não precisa nem na escola para aprender, aprende sozinho. Gente, não vou tomar mais o tempo de vocês. Essa história realmente, ela, se for para contar, vai dias, porque tem muito detalhe. É só o início, só o ponto de partida. Muito obrigado a todos. Então, até sempre. Gente, eu quero dar um depoimento rápido. Porque essa máquina de eco... Como é que chamava a máquina de eco? EcoBox. EcoBox. Eu usei esta máquina. Usei essa máquina. Eu era moleque ainda, tocava... Eu e Eduardo, cadê o Eduardo? Tá aí, Eduardo, meu irmão. Lembra da panela de barro? Era um restaurante que tinha em Brasília, a gente novo foi lá tocar, eu e ele. Era quem mais? Gustavo Tavares? Foi com a gente? Gustavo Tavares, violoncelo, nós todos adolescentes. Aí, querendo tocar em algum lugar, tinha um restaurante lá em Brasília, panela de barro. Quando eu cheguei lá, aí o cara falou, cara, liga a voz ou seu violão aqui, né? Você vai ver que é muito legal. Quando eu toquei, eu falei, cara, que coisa incrível, você toca o violão, fica aquele sonzão, canta, fica aquele sonzão. É a máquina de eco do seu Renato. É isso aí. Uma invenção do cara. E depois, você sacou como é que é? Eu lembro dela como é que era. Era uma fita que ficava rodando, como se fosse, não é um gravador de rolo, é uma fita só.
ela ficava rodando, ela gravava. Tem aquele negócio, ela gravava. Primeiramente, a fita é apagada completamente, grava, reproduz imediatamente, dá a volta e apaga de novo. É o mesmo elo de fita que girando o tempo todo. É isso, então fica. B. Sim. Muito legal. Parabéns, Moicra. Legal.